Olá, ouvintes do Redcast, o podcast de segurança da Red Belt Security. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo de Camargo, sou CEO da Red Belt Security e junto com o Eduardo Lopes, diretor de tecnologia e inovação, vamos moderar aí mais um episódio de cibersegurança. Esses episódios estão muito diferentes, né, Edu? Tá bem diferente, tá bem legal. Trouxe a mulherada pra mesa, a mulherada quer falar, a gente tá se sentindo até meio pressionado aqui, né, Edu? Primeira vez que a gente grava ao começo umas 2, 3 vezes, no caso eu. Mas então a ideia é trazer um pouquinho aí da visão delas. Sejam bem-vindas, o Edu vai apresentar vocês. Maravilha, gente. Valeu, Gu. Bom, no segundo episódio da série Cybersecurity é sim um tema para mulheres, também mulheres. Nós vamos discutir sobre segurança da informação sobre o olhar delas, tá? Então hoje nós temos duas convidadas ilustres. Gente, obrigado pela presença. Então nós temos Marcela Gonçalves, tá? Nossa Product Owner do RIS. Má, bem-vinda. E Márcia Tosta, gerente de segurança da informação do Grupo Boticário. Márcia, obrigado pela presença. Por favor, se vocês puderem falar rapidamente sobre vocês se apresentarem. Olá, pessoal. Eu sou a Marcela. Eu trabalho aqui na Red Belt junto do time de desenvolvimento. Eu sou PO do RIS, que é a nossa ferramenta de manutenção de vulnerabilidades e incidentes de segurança. E tem todo o time ali, basicamente, de desenvolvedores. Exato. Junto com você. Da experiência da Marcela do dia a dia. Seja bem-vinda, Má. Obrigada. E Márcia Tosta. Se apresenta pro pessoal aí. Eu sou atualmente gerente de segurança da informação do Grupo Boticário. A minha formação é em tecnologia. Trabalhei primeiro com infraestrutura durante alguns anos e trabalho em segurança da informação desde 2000. Eu sou aqueles dinossauros que a gente tem Jurássica na área de segurança. Eu sou uma daquela espécie ainda resistente. Gente, se vocês verem as filmagens, vão ver que não é isso, tá? Legal, agradeço aí a presença de vocês duas. Acho que a gente vem falando bastante aí de cibersegurança. Pra gente é uma discussão normal, eu acho que o que acontece no mundo masculino acontece no mundo feminino. Acho que o que a gente quer trazer aqui é muito mais qual que é a visão das mulheres, né? A gente conversou aqui no outro episódio, a mulher é muito mais resiliente, a mulher tem uma entrega muito superior à dos homens, a gente discutiu bastante sobre isso daqui, mas também tem aí os desafios, né? Não só os desafios de carreira, que tem para todo mundo, os desafios em relação ao machismo na área de cibersegurança, não só cibersegurança, mas a ideia aqui é ouvir também um pouquinho, não só do dia a dia de vocês, mas a visão de vocês quando a gente fala de incidentes, vulnerabilidades, os riscos. A gente vê aí, vocês acompanham junto com a gente, obviamente, as questões de tudo que vem acontecendo nos últimos anos, né? Não só no Brasil, mas lá fora. A gente pode trazer aí, acho que o emblemático, o ano passado, o ataque de ransomware. Acho 16, 17, 18 aí que Exato. Puxou bastante os ataques de ransomware. A ideia é ouvir um pouquinho na visão de vocês, Márcia, você que está lá. Tem aí uma longa experiência, eu vou dizer assim, tá bom? Obrigada. Não um dinossauro, mas uma experiência legal. A gente estava almoçando aqui hoje, conversando um pouquinho, contou bastante um pouquinho da história e dividiu com o pessoal. Qual que é a sua visão em relação a isso? Não só a visão, trazer aqui a visão da Márcia e a mesa do Gustavo. Pode ser que seja em alguns momentos, mas o que a gente quer puxar aqui, qual que é o lado feminino da história, né? A gente acha, até brinquei com a Márcia no carro, eu falei, pô, Márcia, às vezes você tá lá numa sala de crise, né? Que acontece, obviamente. Como que é, né? Quando a Márcia ela começa a falar, todo mundo olha e fala, putz, meu, o que ela vai falar? Então, assim, conta um pouquinho desse... Ela vem empurrada ou não, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente, um pouquinho, Márcia. Eu acho que é interessante começar, quando eu comecei a trabalhar com segurança, o primeiro diretor que me contratou para ser CSO, ele estava procurando por uma mulher, porque ele queria que uma figura feminina, ele entendia que uma figura feminina ia quebrar um pouco da dureza do papel, que é o papel que basicamente é de você dizer muitos nãos e poder manter essa posição no meio de um monte de gente. Realmente acontecem essas situações mesmo, que a gente está em reunião, tem meia dúzia de homens ali que eles estão querendo te pressionar para fazer uma coisa que você, como segurança, você sabe que é impossível de fazer, você tem que realmente dizer ou não. E é muito engraçado a cara das pessoas de quem não está acreditando, não acredito que ela só está falando não e que não vai porque ela falou não. Então isso realmente acontece, é o dia a dia que a gente tem mesmo que enfrentar. E numa sala, normalmente, a maioria esmagadora é de homens e, se estou eu, quando muito, mais uma mulher. E, assim,
tudo que a gente passa lá são os mesmos dilemas que vocês, eu participei de um evento no mês passado, acho que foi, que a gente estava falando muito sobre isso, sobre mulheres. E aí tinha um estudo que realmente os dilemas são o mesmo, mas a maneira como reage é diferente de homens para mulheres, né? Então, os homens gato, né? Sim, os homens são muito mais chorões que mulher. O homem, ele reclama pra caramba. É uma pesquisa vocês vão encontrar. Então, o homem, ele reclama de tudo, nunca tá bom, então ele reclama que o orçamento é baixo, ele reclama que ele tem poucas pessoas, ele reclama que falta tecnologia, e a mulher, ela reclama menos e ela age mais. Então, isso também é uma característica feminina, que a gente é muito mais resiliente e consegue lidar melhor com os desafios, né? Legal, show de bola. Quando a gente vem falando um pouquinho mais sobre os ataques, né? A gente vê que, enfim, isso prolifera cada vez mais. A gente vem olhando muito a questão da digitalização. A gente pode falar que em alguns segmentos mais que os outros. Quando a gente fala de segmento financeiro, é um segmento já bem digitalizado. O segmento de indústria é um segmento que está mais atrás e vem se digitalizando. Principalmente as indústrias que olham começam forte para e-commerce e tudo mais. Então, assim, tem um viés que é um pouco atrasado e tem outro viés que é bem acelerado, né? A gente conversou muito sobre isso, como a gente equaliza essa questão da digitalização e segurança. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Mas puxando um pouquinho para você, Má, quando a gente fala dessas vulnerabilidades, a gente vai puxar um pouquinho aí para a famosa siglazinha, né, o SecDevOps, né? Todo cliente fala pra gente agora, né? Poxa, eu preciso de um desenvolvedor. A gente tem um time de desenvolvedor, a Marcela está aqui para comprovar isso, mas é para um desenvolvimento interno, né? Para nossa solução. E a gente vê, obviamente, a gente está no dia a dia dos clientes falam assim, poxa, eu preciso, vocês são uma empresa de segurança. Eu estou contratando os desenvolvedores, eu preciso de SecDevOps virou agora a moda. Quando a gente fala principalmente na área de desenvolvimento, desenvolver seguro, todo mundo fala assim, tem que desenvolver seguro, tem que começar seguro, né? Então, assim, como fazer isso? A solução é o SecDevOps, né? Então conta um pouquinho pra gente, Márcio, você que está aí com o Eduardo, né, responsável pela área de operações, a Marcela do time, no dia a dia aí desenvolvendo a nossa principal plataforma, que é o RIS. Para quem não conhece um Jabá, depois entrem lá e conheçam o RIS. Conta um pouquinho dos desafios, Má, da sua visão aí, a mulher em cibersegurança. Para quem não conhece a Marcela está com a gente há 5 anos e meio. 5 anos e meio, então é veterana. Começou como aqui, Má? Comecei como estagiária de desenvolvimento. Aí é uma história legal. Foi. A Red Belt me deu muitas oportunidades, fui crescendo e hoje estou como PO e coordenando aí o time. Eita, e é brava, viu, gente? Não é, eu tô brincando. Ô, Má, a gente presenciou, né, estávamos juntos em algumas apresentações de desenvolvimento seguro, tanto em cliente do setor financeiro, quanto em cliente aí que é do setor financeiro, mas o grande core são aplicações e tudo mais. A gente mostrou lá que, sei lá, 60% das vulnerabilidades exploradas hoje são de aplicações webs. E aí daí, portanto, né, que a gente está falando tanto de desenvolvimento seguro e outras frentes. O que você vê hoje, o que você está sentindo? O pessoal está se preocupando mais, não está? Sim, como que está o negócio? Sim. Tenho estudado nos últimos tempos muito sobre esse tópico e está sendo muito crescente essa preocupação da equipe mesmo de desenvolvimento relacionada à segurança. Anteriormente, eram 2 equipes separadas. Então, tinha lá o pessoal que desenvolvia e tinha a equipe que realmente era focada em segurança. A ideia agora, que é um movimento que começou e tende a continuar, é que essa equipe ela se una e trabalhe em conjunto, fazendo a troca de conhecimento para que os desenvolvedores passem a ter também skill de segurança para que ele evite possíveis brechas já durante o desenvolvimento. Então, assim, essas ações futuramente vão evitar brechas nas aplicações e... É o nascer seguro já, né? Porque a gente fala de essas esteiras de desenvolvimento e tudo mais, de code review, e ferramental e daí em diante, mas a gente entende que não adianta a gente ter só essas ferramentas se a pessoa também não desenvolve, né, de forma correta. Exatamente. E o desenvolver seguro é nada mais do que também desenvolver de forma correta, né? Porque assim, você pode desenvolver de várias formas que ele vai funcionar, vai entregar, mas a forma correta torna seguro. Então, assim, tem que ter essa preocupação e você vê que é uma tendência. Deixa eu dar um pitaco. Exatamente, Márcia. Eu já ia fazer uma pergunta para você. Assim, eu acho que a parte de segurança é cultura mesmo, né? É uma coisa que a gente aprende e chega em um determinado momento isso se incorpora ao nosso comportamento. Então, a gente começa a praticar e afinal das contas, você começa a usar isso para tudo. Então, eu gosto muito de começar com a abordagem do segurança do lado pessoal e a partir daí ele faz parte do seu caráter e do seu pensar.
Né? Então, seu dia a dia, né? Vira seu um dia a negócio... dia. Você não precisa mais pensar, eu vou pensar em segurança. Não, você já aquilo vem natural, você nem percebe que você está pensando em segurança e isso já vai acontecendo. E eu acredito muito nessa abordagem também, da gente preparar as pessoas para que isso faça parte do seu mindset. Que você não precisa nem falar mais sobre isso. Aquilo já é básico, o cara já... Isso, já... Cheguei numa cafeteria, vou me conectar no Wi-Fi, compartilhar, acessar meus e-mails. Não, você já sabe que aquele negócio talvez não é seguro. Conscientização, né? A gente fala bastante disso. Exato. E na Europa já é comum isso. As crianças, elas já têm essa matéria na escola, elas já sabem que elas não podem ficar divulgando o seu perfil, que elas não podem ficar aceitando todo mundo como amigo, isso já para eles já é natural. Para eles é um absurdo, por exemplo, precisar vir uma lei e dizer que você não pode pegar o seu CPF. E isso não precisa mais ser dito, porque eles são educados assim, é cultural deles. Então a gente precisa começar a trabalhar isso um pouquinho aqui com a gente. Exato. E Márcia, você ali na frente de tudo, né? Basicamente, uma equipe por baixo, né? Você tem desde e-commerce, a indústria, tudo ali embaixo de você. Não é Muito dado, pessoal. Não, é um mundo, né, de segurança. A gente não está falando só de uma segurança organizacional, nós estamos falando de uma segurança gigante, desde, como eu mencionei, de e-commerce a tudo. Mas acho que, conta aí que eu vou... Quais, sim, que você sente os principais desafios? O que tira seu sono? E acho que tem um ponto legal antes de você comentar isso, Márcio, para você conectar o assunto, sem querer cortar, explicar um pouquinho. Hoje a gente sempre olha a área de segurança, às vezes embaixo de infraestrutura, respondendo para alguém que não conhece nada de segurança, e a gente sofre bastante com isso. Fazendo esse gancho, contar um pouquinho também de como que funciona, porque hoje você está numa posição muito ligada ao business. Então assim, tem lá quem roda depois o que tem que ter, o dia a dia, mas tem uma visão ali do que funciona para o business de onde você está, né? Independentemente das empresas que você passou, enfim, contar um pouquinho também dessa trajetória que eu acho legal para quem está ouvindo a gente, porque todo mundo acha que o pessoal, o CSO, o gerente de segurança, tá lá, ele cuida do Fire, ele cuida do SOC, ele cuida do Ou a equipe que cuida tá embaixo dele. Assim, não é isso, gente, não é isso o dia a dia da Márcia. O pessoal imagina que passa pizza embaixo da porta e a gente continua lá dentro, né? Então, eu trabalhei bastante tempo na indústria e eu tinha um mindset já, uma estratégia de segurança bem definida para a indústria, mundo corporativo, para ferramentas e sistemas corporativos. Quando eu fui para o Boticário há 3 anos, que eu comecei a entender um pouquinho o varejo, que a minha mente abriu e eu vi que eu tinha e-commerces espalhados por todos os lugares e que eu tratava com dados não só segredos industriais, fórmula de produto, lançamento de novos produtos, novas campanhas, como eu tinha dados de funcionários, de clientes, de revendedoras, de franqueados, tudo isso espalhado por aí, realmente foi um choque. E eu confesso que eu perdi algumas noites de sono, né? Eu até gosto de contar uma que, e é verdadeira, uma noite que eu acordei 5 horas da manhã e eu tinha sonhado que eu tinha ligado o Note, estava olhando a internet, estava na página principal de uma rede social ali, vazamento de dados do grupo. Eu acordei, não dormi mais, eu peguei o meu telefone e eu comecei a mandar mensagem para todo mundo da minha equipe, para mandando fecha aqui, fecha ali, fecha lá. Então, realmente, é uma coisa que esquenta a cabeça da gente, sobe a pressão, a gente fica realmente... Noites de sono tranquilas são muito raras quando a gente trabalha com segurança, principalmente agora, com tudo isso que está acontecendo. E, assim, falando um pouquinho de segurança nas empresas, nas corporações, né? Todo mundo imagina que segurança da informação é o cara que mexe com firewall, com antivírus, com anti-spam, que ele senta na frente da máquina e fica o tempo inteiro ali digitando. Bloqueando a vida dos outros. Bloqueando, né? Olhando que o cara tá navegando, deixa eu ver o que o Gustavo estava olhando na internet. Não, tá anos-luz disso, né? A gente tem 2 frentes na carreira de segurança. A gente tem a área estratégica e tem a área operacional. Porque hoje é commodity, firewall, anti-spam, antivírus, isso faz parte do dia a dia de infraestrutura. Isso já está incorporado com a parte técnica de segurança e é um técnico que vai fazer. A parte que eu trabalho mais é a parte estratégica. Então, hoje, a minha missão, já desde dessas equipes que eu monto, são equipes que ficam olhando o papel de segurança dentro do contexto da empresa. Então, não existe receita. Então, eu fiz segurança numa empresa de uma maneira, no Boticário eu faço de outra, cada uma tem o seu modelo de fazer a sua necessidade, de acordo com o tipo da empresa, o apetite ao risco da empresa e qual a exposição ao risco que a empresa tem. Então, hoje a gente trabalha na minha área, olhando para fora, entendendo o que está acontecendo no mundo global, o que está acontecendo de segurança, quais são as novas tecnologias, o que faz sentido para o meu negócio, o que é aderente ao meu negócio, a infraestrutura, porque a gente tem que conhecer
tanto tecnicamente quanto no negócio, saber o que faz sentido ou não, eu trago isso para dentro de casa, eu faço o piloto, eu valido configuração e entrega, e nesse momento eu passo isso para a área de infraestrutura administrar. Então hoje a vertente de segurança que eu trabalho é a vertente estratégica, e eu desenho a estratégia, eu faço a composição da tecnologia que vai fornecer essa proteção para aquela empresa. Isso é um ponto bem legal, né? A segurança ligada à estratégia. Muita gente está ouvindo a gente e vai falar, pô, não, isso não é um absurdo. Realmente não é um absurdo, mas é legal a gente ouvir que isso realmente acontece, né? Porque muita gente está ouvindo, a gente acha ainda que a gente está lá olhando o Fire, o Proxy. A segurança da informação se tornou algo tão estratégico nas empresas. Exatamente. Não tem mais como a gente falar que é commodity. A gente tem até um episódio, né, que fala sobre isso. O presidente do banco comenta, né? Ele fala assim, eu não vou falar que eu gosto de ter as reuniões com o time de segurança. Ninguém gosta, né? Porque, enfim, são aquelas reuniões que sempre tem que bloquear alguma coisa tem que mudar, são as barreiras. Mas são reuniões importantes. A gente sabe aí, a gente vai colocar um pouquinho aqui a mais sobre isso, vem aí a Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, a gente sabe que tem saindo algumas matérias aí de multas que o governo, enfim, pretende se alavancar aí com essas questões, mas a gente sabe do benefício que tudo isso traz. E o diferencial que traz para as empresas que se preocupam com isso, né? Então a gente vê aí diversos ataques que aconteceram, que no final do dia a gente até brinca, né? Que se alguém tivesse apertado um botão lá atrás, nada disso teria acontecido. Só que para apertar aquele botão, a gente sabe a guerra que é muitas vezes para poder apertar um botão. Então a gente vê essa disseminação aí de ataques cada vez maiores. Aí quando você comentou um pouquinho, né, Márcia, como que funciona, olhando muito para a questão executiva não, né? Também executiva, mas para a questão do business, né? Você, na sua visão, essas questões de LGPD, enfim, não só falando do Brasil, mas lá fora, você acha que isso vem para impulsionar cada vez mais e trazer uma visão cada vez maior para a área de segurança nas empresas? Não estou falando só de budget, tá? Eu falo muito mais da preocupação com o C-Level, né? Então acho que você pode trazer para a gente, essa é uma questão, e conectando nessa questão, já te dando bombardeando aí, o C-Level que está no dia a dia, você tem acesso a esse time, eles estão preocupados com isso? Isso acontece no dia a dia? É uma agenda recorrente que você tem com esse pessoal? Assim, pela experiência que eu tenho, a gente tem muitas reuniões, no grupo a gente tem o comitê de risco, a gente tem o comitê de segurança da informação, a gente tem o comitê executivo, e eu realmente tenho muito contato com eles, e eu que levo esses assuntos para tratar, e sim, o C-Level está super preocupado com isso. O direcional das companhias, de um modo geral, elas são para preservar a marca, preservar a saúde da marca, para que não haja um impacto, o impacto financeiro é claro, ele é muito importante, mas dano à imagem que pode advir de um escândalo desse, ele pode realmente quebrar uma empresa. Então é uma preocupação, é um diferencial sim, e a gente tem como regra da empresa, a gente tem que se preocupar e cuidar realmente dessa parte de proteção. Eu acredito que isso vai ser um divisor de águas para a gente. Não que seja um assunto novo. A gente já fala em privacidade, em dados pessoais há muito tempo. A gente já tem a lei do consumidor, a gente tem o Marco Civil, a gente já tem... em 1980 e poucos teve uma lei também, então já é um assunto que ele não é novo, mas ele não era respeitado, né? Ninguém nunca respeitava. E se a gente for olhar, o que desencadeou tudo isso, né? Eu acho que muito com Big Data, com Analytics, que aonde todos os nossos dados são pegos e a gente não sabe para onde vai. Hoje, se a gente for olhar para o brasileiro principalmente, a gente dá o CPF para qualquer bala que vão te dar. Você quer uma bala? Me dá seu CPF. Né? Você chega numa farmácia e fala assim, você quer um desconto? Me dá seu CPF. E os nossos dados a gente vai distribuindo para todo mundo. Já estão vazados, né? Já estão vazados. Assim, o dado de todos nós aqui já vazou com certeza. Então, a banalidade com que os nossos dados eram tratados desencadeou isso que, assim, não sei vocês, mas eu sempre me sentia agredida, eu me sentia realmente invadida com a abordagem, porque o cara vinha falar comigo já sabendo do que eu gosto, do que eu não gosto. Então é um enriquecimento de dados, né, que virou um comércio, que tem tanta gente ganhando dinheiro com isso. Compra um apartamento do zero, não que eu comprei, tá, gente? Mas... Quando você já comprou? Então, não, mas assim, já vários casos. A primeira ligação que você vai receber, a segunda, na verdade... A primeira vai ser cobrando, né? A segunda, na verdade, vai ser
de alguma empresa de imóvel querendo te vender imóveis planejados, algo do tipo. Como aquele dado vazou de um lugar para outro? Mas as empresas, elas trocam informação, é fato isso. A gente achar que isso não acontece é muita ingenuidade da nossa parte. A gente sabe que isso acontece. Elas vendem e vendem caro, elas tomam bastante tempo para enriquecer os dados. Exatamente. Poxa, a minha informação cruzando com a sua vai chegar no cara que me compra mais. Putz, por que eu não vou comprar isso? Então, assim, isso eu acho que é uma preocupação grande, né? Então, você participa disso no dia a dia, isso acontece. Sim, o meu dia a dia, inclusive, é em cima de discutir, participar desse tipo de discussão. Porque se a gente for pensar um pouquinho em varejo, né, em consumidor, todos nós já fomos abordados por um marketing direto, né? Então eles já sabem o que a gente gosta, assim, qual que é o nosso nível econômico, a região do país que a gente mora, os lugares que a gente frequenta, até quantas pessoas moram com a gente ou não, pelo volume que você faz compras no mercado. A gente tem um mercado aí que ele tem pontuação que ele te manda, você gosta muito desse vinho? Olha, para você está em promoção. Então, assim, isso, a gente o tempo inteiro é abordado com relação a isso. Então, sim, hoje acontece muitíssimo. E nas reuniões, gente, hoje o momento de qualquer varejo é trabalhar os dados, né? Então, o maior ganho que as empresas têm hoje é na assertividade do seu marketing, na efetividade da sua venda. E como que eles vão ser mais assertivos? Eles têm que conhecer qual que é o público. Então, isso é a verdade do momento atual. É verdade. Agora, uma coisa que eu falo muito lá, eu repito como um mantra para o negócio, é assim, não é que a gente não vai poder fazer, a gente vai poder fazer de uma maneira diferente, né? Então eu vou poder continuar abordando vocês com marketing direto desde que você concorde. Então a lei, ela não vem para inibir, que o grande medo, eu acho que dos negócios é que isso não possa mais usar. Não, vai poder usar, só vai ter que usar dentro de uma regra. Então, para mim o princípio básico dessa lei foi trazer transparência, né? Para que você quer o meu dado, como você vai utilizar o meu dado e eu estou de acordo. Então, eu acho sensacional a lei, eu acho que vai ser um divisor de águas pra gente. Eu acho que a gente vai ter um problema mais ou menos como foi quando o Código do Consumidor começou a valer, que aí todo mundo corria, todo mundo empoderado, não é? Cada um querendo sua lasquinha. Então eu acho que vai acontecer isso por ser uma coisa nova, mas que depois as coisas vão se acomodar. A gente vai aprender com o caminhão andando, né? A melancia vai se acomodando já com o caminhão andando, porque a gente não sabe fazer isso ainda, né? Exato. A gente vai aprender. É um desafio. Ô Mar, e aí a gente falando também, aproveitando o gancho que a Márcia deu sobre enriquecimento de dados e daí em diante, tem sempre o lado negativo e o positivo, né? O que você acha, quando a gente fala de segurança, quando a gente fala de técnicas, quando a gente fala de tudo para melhorar a nossa vida do nosso lado na parte de segurança, seja com machine learning, seja com inteligência artificial, estamos ouvindo até falar bastante de computação quântica. Claro que são coisas extremamente distantes, né, para colocar na prática. Machine learning não. Machine learning eu acredito que a gente consiga já utilizar muito. Inclusive, estamos com algumas iniciativas. Quanto ao enriquecimento de dados, né, o que a gente consegue fazer, você acha, para, sei lá, ajudar a gente a identificar ataques, ajudar a gente a identificar brechas de segurança? O que você tem visto? Como a Márcia falou, eu acredito que a gente pode e deve continuar usando os dados que nós temos de acordo com as permissões que o usuário nos propõe. E pensando nisso de machine learning e tudo mais, a gente faz uma análise do histórico realmente do dado do usuário. Então, indo para o lado mais de ameaças e comportamento de usuário, falando na nossa ferramenta, dá um exemplo, por favor. da nossa ferramenta, se um usuário de repente só usa esse dispositivo nessa localidade, e eu acabo aprendendo que ele tem esse comportamento. Por que de repente ele está usando outro dispositivo de outra localidade diferente? Enfim, a gente consegue traçar esse perfil e entender que de uma hora para outra ele mudou drasticamente de comportamento. Ou ele está tendo ações que ele nunca teve, ele está tendo acesso ao que ele nunca teve. Então, a partir disso, a gente consegue aprender no nosso ambiente o que os nossos usuários fazem e o que eles não fazem, para alertar quando ele sai ali da curva do normal dele. Porque eu ouvi falar que até a parte de IP, né, nós estávamos falando anteriormente em outros episódios, com o pessoal da Office Bloom e tudo mais, que até o IP pode se tornar alguma informação privilegiada ou do tipo. Mas a gente tem que tomar cuidado também até onde que a gente vai poder barrar isso, para a gente também ter esse tipo de visibilidade. Porque quando a gente fala realmente de análise comportamental, que eu acho que é o grande triunfo do nosso lado de segurança,
para identificar ataques, porque os ataques hoje não são mais estáticos, a gente não pode perder esse tipo de controle, né? Exato. E os atacantes, eles também utilizam desse mesmo recurso. Então, de identificar se você está mexendo na máquina. Exatamente. Então, se eles utilizam desse recurso, a gente tem que estar um passo à frente, eu não sei, mas pelo menos andando lado a lado para conseguir agir, né? São pontos importantes, né? Acho que a questão de dados é algo que vem para impactar bastante. E tem muita dúvida das pessoas. A gente fala muito da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está se preocupando muito com o dado pessoal, né? Legal, acho que a gente tem que se preocupar muito com isso. Mas a Márcia está aqui, pode falar para a gente, tem muito dado de inteligência de mercado, de novos produtos, enfim. A gente vê muito hoje todo mundo falando assim, não, poxa, eu não posso mais ter o CPF do Gustavo, eu não posso mais saber que o Gustavo mora na rua tal, eu não posso mais saber que se o Gustavo é homem, se o Gustavo é mulher. Legal, mas você não está preocupado com o produto novo que vai sair, com a nossa tabela de sei lá o que, enfim. Eu acho que, uma pergunta na verdade, né? Você acha que essa frente de Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para poder ajudar muito, e se ajudou, você vê essa movimentação, é mais fácil da gente convencer lá o CILED e falar assim, vem cá meu amigo, legal, não estava no budget e tudo mais, mas olha isso aqui. Você acha que isso vem ajudando bastante? Você vê uma movimentação disso? Eu acho que sim. Eu acho que as regras têm que ser mais claras, conhecidas e aceitas por todo mundo. E acho que vai ser um grande complicômetro, e assim, é uma das dificuldades que a gente, enquanto viabilizador de adequação à lei, tem enfrentado, é você mostrar que ao invés de eu chegar para o Gustavo e falar assim, Gustavo, preenche o cadastro para mim, onde você coloca teu nome, seu CPF, seu endereço, sua idade, preferência sexual, quantas vezes toma banho por dia, que perfume que você usa, eu vou ter que te dizer para que eu quero saber que perfume que você usa, para que eu quero saber a cor da sua pele. Então você contar isso para um cara que estava acostumado a ter todos os dados, que queria, eu não sei para que eu quero, mas se um dia eu precisar, eu tô ali com ele, já tá aqui, né? E você contar que a partir de agosto de 2020, esse dado que você não tem justificativa de uso, e que a Marcela não falou, você vai ter que eliminar, amigo, você vai ter que apagar. E uma coisa que eu falo assim, 7 vezes, quem compra dado enriquecido, para de comprar, que vai ter que apagar. Agosto de 2020, se você não tiver o consentimento, você vai ter que apagar. Tá gastando dinheiro aí. Tá gastando dinheiro. Hoje é petróleo, né? Hoje os dados de todo mundo, do consumidor, é petróleo para todos os negócios, né? As empresas que souberem manipular esses dados são as empresas que vão ter grande sucesso no futuro. Por outro lado, vão ter que se organizar muito, exatamente, né? E se preocupar bastante com isso. Acho que esse é um ponto bem importante. Acho que a conversa está bem legal e acho que eu queria levantar um ponto aqui que a gente fala, né? A ideia era a gente trazer para cá, falar muito mais das mulheres em cibersegurança, né? Acho que é legal trazer que você vê que o papo ele flui independentemente se a gente está falando com mulheres ou com homens. Acho que esse é um ponto importante. Então a gente tem aqui na mesa a Marcela, que tem um conhecimento, está aqui na área de cibersegurança há mais de 5 anos. A gente tem aqui a Márcia que não é uma dinossauro, pessoal, como ela falou, tem um conhecimento legal. Você vê que às vezes as pessoas falam, o que a mulher pensa? Como que a mulher age? A gente, no final do dia, elas pensam igual os homens, elas agem melhor que a gente, isso é fato. Isso é fato. Gente, isso é fato. Elas agem melhor que a gente. Se você trabalha com mulher, você sabe disso. Assuma só. E você não trabalha, cara, é uma experiência diferente. Aí, puxando um pouquinho para esse lado, Márcia, qual que é a sua visão da mulher em cibersegurança, né? Então, assim, você vem de uma carreira aí super triunfante, deve ter engolido muito sapo nesse meio de caminho aí. Acho que não só você, mas a gente também, né? Independentemente do gênero. Conta um pouquinho pra gente, desce um pouquinho da sua trajetória e puxando um pouquinho pro final dentro da sua equipe, que a gente fala muito isso, né? Todo mundo fala, vamos trazer mulher, vamos ponderar as mulheres. Conta um pouquinho na sua equipe, não precisa entrar no detalhe, mas nas porcentagens. É equilibrado isso? Não é equilibrado? E a gente sabe que a falta do equilíbrio, o desequilíbrio em si, é devido à falta de mão de obra. Né? Simplesmente não é porque não quero contratar ou quero contratar. Não, é falta. Isso está claro para todo mundo. Bom, na trajetória é muito engraçado, porque quando a pessoa fala que vai aparecer a pessoa de segurança e entra uma mulher, as pessoas se olham entre si assim, né? Falam, cadê a segurança? Né? Você, né? Então tem um choque inicial quando entra uma mulher, realmente tem. Muitas vezes eles ficam esperando que você sirva o café, mas você não vai servir o café porque está ao alcance de todos. Tá falando sério? Essa é brincadeira. Então tem algumas situações assim que acontecem que são engraçadas e eles não acreditam quando você toma uma posição firme
que você tomou uma decisão consciente e a discussão quando começa, porque o primeiro olhar é assim, é mulher, ela não deve entender muita coisa, né? E quando o assunto começa a fluir, você vai vendo que o olho, é engraçado, é físico mesmo, o olho da pessoa começa a ficar assim, ela vai se retraindo um pouquinho. Então a gente realmente precisa se provar para conquistar o respeito. Então eu acho que ainda hoje é uma diferença que a gente tem entre homens e mulheres, é que você precisa se provar mais, antes do assunto. E você acha que a mulher se cobra muito disso? Eu acho que agora não, mas acho que no passado a gente se cobrava muito mais, mas eu acho que as mulheres, tem um estudo que prova que as mulheres, elas estudam muito mais do que o homem, né? E eu sempre uso uma frase que a gente tem que nadar 2 vezes mais rápido para ficar em segundo, porque a gente precisa provar muito mais do que... E isso eu acho que é cultural, eu acho que isso não é específico de nenhuma empresa, de nenhuma... Isso é cultural da América Latina, né? Eu acho que nós latinos, a gente tem essa cultura machista, tal, que acredito piamente que isso vai mudar em uns 50 anos, mas isso vai mudar, a tendência é que isso mude. E por as mulheres, elas terem que se esforçar mais, então eu acho que a gente consegue ter uma segurança de conhecimento, de bagagem, que os homens têm mais de posicionamento, sabe? Assim, a gente se posiciona mais pelo conhecimento e os homens mais por serem homens, sabe? Assim, eu ocupo meu espaço na mesa, sim. Então, eu acho que a gente consegue meio que se equilibrar hoje, mas o começo é difícil. Até você aprender como é que o jogo funciona, é meio difícil. Com relação à equipe, hoje eu tenho uma equipe de 11 pessoas, eu tenho 4 mulheres e o restante são homens, e vou dizer pra vocês que as minhas mulheres são porreta. A gente tá com umas moças que são sensacionais, super competentes, elas não perdem em nada, em alguns lados elas até ganham dos homens por iniciativa, por proatividade, por rapidez de decisão. Né? Tato. É um negócio... Isso eu falo, é diferente. Isso é porque a gente tem que aprender, desde pequeno a gente tem que aprender a cuidar, primeiro dos irmãos, dos pais, dos filhos. A gente tem que ter uma habilidade de negociação que a gente desenvolve de acordo com a pessoa que está falando. E a mulher, ela precisa equilibrar tudo isso. O homem, ele é mais relaxado com relação a isso, que vai mudar também, 50 anos isso vai mudar, estaremos todos iguais. Mas então isso já é mais natural na gente, né? De mãe, porque a gente tem um instinto materno mais forte. Eu acho que tem até um cuidado nas palavras que a gente vai usar e como colocar, que o homem muitas vezes não pensa, né? Márcia, eu falei alguma besteira algum dia, você me desculpa, tá? Mas a mulher ela é brava também, viu? Não, ela é bem brava. Tem que ser, né? As mulheres falam muito, não, porque os homens são bravos, mas olha, eu vou te falar que eu já peguei cada mulher casca grossa aí pela frente. A minha que esteja me ouvindo aí também entra na conta. Legal, show. Acho que a gente falou bastante, enfim, das tecnologias, puxou aí para uma visão, a Márcia principalmente trazer que está lá no dia a dia, sofre isso no dia a dia, está lá olhando muito para a questão do negócio, né? Não está lá operando Fire, IPS, DS, pessoal, isso aí é coisa do passado. É legal ver uma executiva já olhando, né? Não olhando, mas enfim, em posições como essa. A gente comentou no episódio passado o crescimento em relação aos C-Levels da vida. Em 2018, as mulheres, tiveram muito mais mulheres chegando na hierarquia de C-Level do que os homens. Aí foi um ponto que acho que a Márcia comentou, né? As mulheres estudam muito mais, elas estudam muito mais que os homens. Então fica um conselho para os homens que estão ouvindo a gente também, não vamos, em 50 anos, eu espero que muito antes disso esteja tudo igual, mas poxa, vamos estar igual, né? Não quer dizer que as mulheres precisam passar a gente ou a gente passar elas, vamos todo mundo se capacitar. Nessa pegada elas vão passar, já fácil. Eu falei aqui para ver se a gente consegue, eu me coloco nesse meio também e acelerar, mas a gente sabe que, enfim, as mulheres têm todos os lados positivos e negativos, tanto do homem quanto da mulher, né? Eu acho que isso é importante. E a gente vê o mercado super aquecido. Tá, a gente tem um monte de vaga, assim como um monte de empresas tem vaga. A Márcia também deu um monte de vaga, comentou o desafio de trazer pessoas, enfim. Ela tem uma história legal, que ela vem montando equipes há um bom tempo, e essas pessoas vêm junto com ela, né, há um bom tempo. Acho que isso é bem legal também, então assim, tem uma empatia. Então tem homens trabalhando com elas lá, ela comentou, há 11, 13 anos, pessoas que vêm de empresa para empresa. Então isso é legal até para mostrar que o trabalho que você vem fazendo é algo que essas pessoas vêm se interessando, independentemente se é um homem ou se é uma mulher, né? O recado, eu acho, né, Gu, nós temos Marcela, né, começou como estagiária, passou totalmente para a técnica, ainda põe bastante mão na massa e está indo para uma coordenadoria. Só que assim, a escolha de ser coordenadora ou não é 100% dela. A Márcia, uma executiva, grupo Boticário,
passou também por várias coisas. Então, assim, tem espaço para as mulheres de todos os lados, né? Seja para ser técnica... da carreira Y, né? Exatamente. Não quer dizer que eu sou diretora, que eu cheguei no que eu queria. Não, puta, eu preciso entrar na área de segurança da informação para virar... não, pode ser especialista. Exatamente. Porque muitas vezes são perfis totalmente diferentes, né? A gente tem pessoas técnicas brilhantes que você vira e fala assim, cara, você nunca vai ser um diretor, mas você é um excelente cara técnico. Você pode ganhar 3 vezes que o diretor ganha. Então, assim, é desmistificar também essa questão de cheguei lá porque eu sou um diretor. Acho que isso é besteira. Mas legal, acho que a gente conseguiu trazer uma visão bem interessante do mundo feminino. Apesar de eu ter falado desde o começo, quando a Carol, a idealizadora, trouxe essa ideia pra gente aqui do Redcast, quando a gente falou, vamos fazer um de mulheres, eu falei, pô, mas o que vai vir de diferente das mulheres? A gente não queria falar, tipo, vamos fazer só de mulheres, exato, acho que levar essa ideia de mulheres. Não, é igual. No dia a dia, claro, sim, tem muita diferença. No dia a dia é igual, mas eu vou te falar que a gente está aprendendo bastante. É o segundo episódio que a gente faz. Tem muita coisa que a gente nem imagina. Tem muito número que a gente não imaginava, acho que esse é o principal. Principalmente dessas questões do C-Level, o crescimento. As mulheres dobraram aí, né? A entrada das mulheres em questão de cibersegurança. André mencionou, né, no anterior, exatamente, que ainda assim são 24% apenas, tá, de mulheres inseridas no mercado de segurança da informação. Mas a gente já olha lá no time da Márcia, já é 40%, 40%. Então, ó, homens do time da Márcia aí, olha lá, hein, meu, vocês têm que estudar também. Espertos. A mulher tá se capacitando. Show de bola. Não sei se vocês querem deixar mais algum ponto, Márcia. Eu queria aproveitar para falar que uma coisa que a gente faz lá no grupo que eu acho bem legal e deixar como sugestão para todo mundo aí que eu acho que funciona muito bem é o currículo às escuras, né? Então, a gente recebe um currículo sem o nome, sem o sexo, então você recebe só as qualificações e competências do candidato. Você não sabe se é homem, se é mulher, que idade tem. Excelente. E isso é muito legal porque ele acaba com todo e qualquer tipo de pré-julgamento, né? Que a gente tenha. Então eu acho que as empresas podiam começar a adotar isso, que é uma coisa tão justa, tão legal, e que eu admiro pra caramba. Isso eu acho bem legal. Então só... E esse é um ponto legal que você trouxe, e eu desafio o pessoal que está ouvindo a gente aí a parar para pensar, quem, enfim, que já recrutou ou está recrutando, que quando chegou um currículo ali, independentemente se você achava que era mais para uma mulher, olhou e falou, putz, é um homem, ou não, é uma mulher. Muitas vezes você vai... Lá no final você vai olhar para a qualificação da pessoa. Você fala assim, é mulher, é homem, tá lá entre 30 e 40 anos, ok. Não, é mais velho, não, putz, mais velho não, quero uma pegada mais jovem. Vamos olhar lá o que a pessoa sabe fazer, né, a qualificação dela e muitas vezes o conhecimento que ela pode trazer para dentro da empresa, independentemente se é uma pessoa jovem, uma pessoa velha, se é homem, se é mulher. Então, acho que assim a gente tem que defender essa bandeira. E na cibersegurança que as pessoas, enfim, que se dediquem aí, tem bastante vaga, a gente vê bastante disso. Tá bombando o mercado. Exatamente. Agora, então precisa de muita gente que estiver interessada. A Red Belt também, tá? Aí, ó. Tá, vamos lá. Grupo Boticário tem como concorrer, né? Consultoria, diferente. Mas olha, vambora. Show de bola. Pessoal, quero agradecer mais uma vez a presença. Márcia, obrigado aí pelo papo, pela presença. Marcela, brigadão. Marcela tá com a gente aí há um tempinho. Obrigado pela presença. Du, brigadão aí. Valeu, Gu. Agradeço a vocês mais uma vez. Pessoal, vamos pra cima. Márcia, Marcela, muito obrigado por ter pedido vocês. Sensacional, gente. Muito obrigada.